Meus amados irmãos, quero falar algo hoje muito maravilhoso sobre a crucifixão, de morte e ressurreição do nosso Messias Yeshua, né? Meus amados, é muito maravilhoso porque, veja só, se um ser humano comum ele morre, né? Quando for com 3 dias, o seu corpo já está em estágio de decomposição, já está fedendo, né? Mas o Messias passou 3 dias com 3 noites e o seu corpo não viu a corrupção. Está escrito lá, o salmista Davi, né? E não deixarás que o teu santo sopra a decomposição. Veja só, por que aconteceu isso? Porque, meus amados irmãos, a morte, ela só tem poder sobre os pecadores. O nosso Messias Yeshua, ele não tinha pecado. Por isso que a morte não teve poder sobre o corpo de Yeshua. Outra coisa maravilhosa, muitas pessoas acreditam que Cristo morreu naquela cruz. Cristo não morreu naquela cruz porque ele não tinha pecado. Então a morte não tinha, o espírito da morte não tinha direito legal para matar a Cristo, para ceifar a sua vida. Tá certo? Ele falou o quê? Eu tenho autoridade para dar a minha vida. Eu dou a minha vida e eu tenho autoridade para dar e tomá-la quantas vezes eu quiser. Cristo naquela cruz, ele deu a vida por você. Ele morreu por você, foi uma escolha dele morrer. É tão provado que ele disse o quê? Eli, Eli, labá sabachthani. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Foi necessário que o espírito dele, o Espírito Santo, saísse dele, voltasse para o Pai, para que o Cristo viesse morrer por você. Mas não foi a morte que matou. Ele morreu por você. Ele entregou a vida por você de livre e espontânea vontade. Da mesma forma, na ressurreição, nós vemos, na hora que Cristo morre, ele falou que ia descer para o ventre da terra, onde ele ia passar o que? 3 dias com 3 noites. Por que os ferrolhos da morte não prendeu o nosso Messias? Porque os ferrolhos da morte não prendeu Yeshua. Porque Yeshua não tinha pecado. Yeshua não tem pecado. Yeshua é santo. Yeshua é puro. Por isso que ele venceu a morte e o inferno, porque ele não tinha pecado. Então, quando chegou o terceiro dia, tá certo? Quando chegou o terceiro dia, completando o dia e o momento certo para a ressurreição, o Espírito Santo desceu do céu com poder e grande glória e trouxe de volta Yeshua a vida. Porque está escrito, se o Espírito daquele que ressuscitou a quem? A Yeshua, dentre os mortos, estiver em vós, ele também vos ressuscitará. Então as cadeias da morte não podiam segurar Yeshua. Não podia segurar porque ele não tinha pecado. Ele é o nosso Deus vivo. Ele é o verbo que encarnou. E muito interessante, na cruz, muitos pensam que Yeshua tinha pecado. Não, meus amados irmãos, Yeshua não tinha pecado. Em nenhum momento ele foi pecador. A Bíblia diz que os pecados estavam sobre ele e não nele. Entendeu? É como o quê? Como se eu tivesse com 1000 quilos nos pinhaços, tirasse esses 1000 quilos e colocasse sobre você. Mas esse peso não é seu. Você está carregando o fardo de outro, o peso de outro. Yeshua nunca pecou. Yeshua nunca teve pecado e ele não morreu naquela cruz. A morte não o matou. Ele deu a sua vida de livre e espontânea vontade. Ele morreu? Sim, mas de livre e espontânea vontade. Na hora que ele entrega o Espírito ao Pai, ele toma a decisão de morrer por você. Ele morreu por você e ressuscitou por você porque ele te ama. Fique com a paz de Cristo, meus amados irmãos.